Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu separei um resumão para a gente entender e esclarecer melhor o imposto de renda de 2022. Eu peguei alguns pontos principais e algumas dicas. Então, o primeiro ponto que eu acho importante ressaltar aqui é que declarar imposto de renda não é a mesma coisa que pagar imposto de renda. Ou seja, às vezes a pessoa não é obrigada, mas compensa declarar para receber um valor do governo, uma restituição. E inclusive por conta disso, porque consequentemente se ela vai receber alguma coisa porque ela pagou mais do que recebeu, é que declarar não é a mesma coisa que pagar. Mas vamos falar disso mais pra frente. A gente pode fazer o imposto de renda, né, já está disponível para a gente fazer desde o dia 7 de março e esse período ele vai até 29 de abril, então tem mais de um mês aí pela frente. A restituição começa em maio e vai até setembro desse ano. Mas e aí, vamos falar da obrigatoriedade. Quem realmente tem que declarar? Quem teve rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70. Rendimentos tributáveis, vamos traduzir? O salário de cada mês, inclusive se você tem mais de um, você tem que somar os dois para considerar isso. Um aluguel que você receba, uma pensão que você receba de um filho menor de idade, de um dependente, ele vai entrar como um dependente na sua declaração de imposto de renda e, consequentemente, a renda dele também é tributada. Então, todos esses casos que são muito comuns, a gente vai usar esse limite como base para saber se você é obrigado ou não. Se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Vamos traduzir de novo? FGTS, rescisão de contrato de trabalho, um provento de aposentadoria, tudo isso entra nessa categoria e se você recebeu também um valor acima de R$ 40 mil, automaticamente você está obrigado. Os residentes no Brasil em 2021, isso daí também todo ano tem, tá no Brasil no ano respectivo tem que declarar. Se você obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto, quem realizou operação na Bolsa de Valores, em mercado futuro, a minha dica nesse caso é a seguinte, se você já tem uma conta na corretora, já tira a documentação suporte, que é o informe de rendimentos de lá, e já declara, independente do que você faça lá. Quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Por exemplo, eu vendi o meu apartamento, a minha casa, e eu comprei outro em 180 dias. Pelo período, né, que essa operação acontece e tudo mais, você tem algumas diferenças, digamos assim, em questão de imposto. Mas mesmo assim você tem que declarar. Esses são os casos mais comuns, principalmente o primeiro. Para quem também é autônomo, MEI, que tira o valor, também entra no primeiro caso. É muito comum o primeiro, quase todo mundo se encaixa lá. E a partir disso, se você tem essa obrigatoriedade, você vai, tanto no seu banco, na sua corretora e na empresa em que você trabalha, solicitar um informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos é um documento onde tem tudo que você recebeu no ano, o salário bruto, o quanto você pagou de imposto de renda, o quanto você recebeu de férias, quanto foi descontado de você, e tudo isso vai ser alimentado no sistema da Receita Federal. Então, você vai passar esse documento para o seu contador, ou se você mesmo for preencher ali a declaração, você vai usar esse documento como base. É muito importante isso. Agora que a gente já entendeu o que é cada coisa, vamos de pegadinha. Então, eu separei alguns exemplos práticos aqui. Fiquei 6 meses sem trabalhar, então não atingi o limite para ser obrigatório. Mas durante esses 6 meses, eu tive desconto na minha folha de pagamento. Isso acontece porque você está trabalhando e provavelmente está ganhando mais de R$ 1.903,99, que é uma tabela de imposto de renda, mas para pagamento mensal, que é o que todo mundo está sujeito. Então, ganhou mais que esse valor, você já tem desconto direto na sua folha de pagamento. Só que se você somar só esse salário, ele não vai dar os R$ 28.559,70. Então, se você declarar, você concorda que você vai receber, porque você já pagou mais para o governo do que você realmente teve de rendimento, conforme o próprio limite que ele estabeleceu.
Então, nesse caso, declare, porque você pode receber um dinheiro do governo. Pois é. Mas aí também tem gente que pode falar para mim, mas o contador cobra, o mais barato que eu já vi, acho que foram, sei lá, R$80. E aí ele vai me cobrar R$80 e eu vou restituir menos, ou nem sei quanto eu vou restituir e tudo mais. Eu entendo, você não vai pagar mais do que você vai restituir, mas cabe a você negociar com o seu contador. Você pode oferecer um percentual da sua restituição. E aí você ganha, ele ganha e ainda sobra um dinheiro para pizza. Outra coisa, não tem como o contador te enganar, porque ele tem que te passar a documentação que ele enviou para a Receita Federal. Eu posso fazer um vídeo, um short mostrando isso também. Escreve aqui embaixo se vocês querem. Porque aí você vai ver o valor que você vai receber realmente do imposto de renda. E aí não vai cair na sua conta, inclusive, porque ele precisa preencher esses dados. E aí sim você pode fazer o percentual lá para ver quanto que você tem que pagar para ele. Eu lembrei agora de um caso que já aconteceu comigo também. Eu já trabalhei num lugar que reembolsava a minha faculdade. Só que eles reembolsavam no dia do pagamento, eles pagavam tudo junto, na verdade. O salário, o reembolso da faculdade e tudo mais. E, consequentemente, eu tinha um salário, vamos dizer assim, maior R$400, que era o valor que eles reembolsavam para mim. Então, eu tinha desconto de imposto de renda todo mês. O que eu fazia? Declarava o meu imposto de renda, mas eu informava para o governo que esses R$400 eram usados para pagar a minha faculdade, que é um direito que eu tenho de deduzir. E aí, consequentemente, eu sempre tinha valor também para restituir. E não é só no caso de instituições de ensino também, gente, de instruções, como faculdade, mestrado, doutorado. Isso serve também para quem paga algum médico à parte, eu uso isso. Inclusive, isso serve para exames laboratoriais, você guarda o comprovante. Só não serve exame de DNA, tá? Isso está no próprio PDF da Receita. Agora, os outros exames, aqueles exames de sangue que a gente faz todo ano, tem que fazer, tudo isso entra. Se você não paga a parte, se vai no plano de saúde, então você declara o quanto vai pagar no plano de saúde, o quanto pagou, na verdade, durante o ano no plano de saúde. Se o seu plano de saúde é descontado direto da sua folha, do seu olerite, no informe de rendimentos da sua empresa já vai ter a linha de plano de saúde. E aí o contador já vai saber que ele tem que informar aquele valor. Mas às vezes você paga um plano de saúde e ele não cobre, por exemplo, a terapia. Você paga a terapia do seu bolso. Pede o comprovante do terapeuta e declara isso. Isso vai te ajudar a ter um valor maior para restituir. Ou pelo menos, se não te ajudar a ter um valor maior para restituir, ele vai diminuir o que você tem para pagar. Segunda pegadinha, gente. Se o contribuinte recebeu no ano de 2021 parcelas do auxílio emergencial, é possível que os valores precisem ser declarados. Eu encontrei mais de uma informação sobre o auxílio emergencial e sobre a declaração de 2022, mas eu entrei no site da Receita Federal, inclusive eu deixei o link aqui embaixo, e eu visualizei essas duas telas. A primeira, você percebe que ela não menciona o auxílio emergencial na declaração de 2022? Ela menciona algum dos pontos que eu explanei aqui para vocês, mas nada sobre o auxílio emergencial. A segunda é sobre o auxílio emergencial. Tá vendo que ele se refere à declaração de 2021 para considerar um montante de R$ 22.847,76? Ou seja, ele está falando de 2021 e nós estamos falando de 2022. Porque em 2021, não sei se vocês lembram, mas quem recebeu o auxílio emergencial tinha que considerar um outro limite para saber se era obrigado ou não, que é esse aí de 22 e pouco. Por isso, por essa razão, essa informação que eu visualizei na tela, se eu tiver um cliente assim, eu recomendaria que ele fizesse a declaração. Até porque, geralmente, a gente se enquadra em mais de um item nessas premissas de obrigatoriedade. Por exemplo, eu tenho rendimentos tributáveis no ano de R$ 28.559,70 e eu sou residente no Brasil. Então, eu já me encaixo em duas premissas. Por exemplo, eu tenho esse valor de rendimento, eu morei no Brasil em 2021, um período inteiro, ou um determinado mês,
e eu comprei e vendi um imóvel, eu vendi a casa comunal para comprar uma outra casa durante 180 dias. Então, muitas vezes também a gente se encaixa em mais de uma premissa. Por isso que é importante avaliar caso a caso. Se você está na dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, mas não deixa de fazer. Procura essa informação, porque às vezes você pode receber um valor que você já pagou lá atrás. Bom, então é isso. Se essa informação foi útil para você, deixa um like e compartilha. Se você precisa de um contador, escreve no e-mail aqui embaixo. Obrigada, gente!